Olá, boa noite para você. Há exatamente uma semana nós mostramos aqui no JA a reclamação de motoristas de algumas linhas de ônibus de Belo Horizonte ao fazer as viagens sem a presença do trocador. Essa medida foi implantada pelas empresas nos feriados e nos fins de semana por causa do movimento considerado mais fraco. O motorista acaba acumulando a função do operador de bordo, que inclui a cobrança da tarifa e o auxílio aos passageiros. Essa discussão deu pano para manga no nosso Twitter, @jornalalterosa. Muita gente, a maioria mesmo, se posicionou contra a falta do cobrador. Hoje, que é feriado, dia em que a medida é colocada em prática, decidimos acompanhar uma viagem sem a presença do profissional. Conversamos com os passageiros do transporte para sabermos o que eles acham dessa situação. Feriados e finais de semana são assim. Os motoristas de várias linhas de ônibus de Belo Horizonte trabalham sozinhos. O operador de bordo também, ele ajuda muito, além de cumprir o papel dele, ele ajuda muito o motorista no sentido das manobras, orientação ao usuário, né? Há até quem se confunda e passe direto pelo motorista. Se o motorista toda vez ele tiver que permanecer parado no ponto para poder dar um troco, que às vezes ele não tem o costume de ficar raciocinando tão rápido assim, isso pode com certeza atrasar as viagens. O motorista fica bem mais sobrecarregado com o serviço de um trocador, porque ele tem que prestar atenção, ele tem que monitorar os passageiros. De acordo com a Cetra BH, a presença do cobrador nesse período não é necessária por conta do baixo movimento de passageiros. Mas hoje, por exemplo, em pleno feriado, nós presenciamos em menos de 10 minutos a entrada de mais de 5 passageiros de uma só vez em 2 momentos. O que ajudou o motorista é que a maioria dessas pessoas usou um cartão para fazer o pagamento da passagem. Mas e quando as pessoas resolvem fazer o pagamento usando dinheiro? Como que fica essa situação? Eu tenho que parar o veículo, cobrar a passagem, destravar a roleta para a pessoa passar. Então, realmente vai atrasar mais a viagem e vai dificultar mais nosso trabalho. Aí fica tudo por conta da gente, cadeirante, a gente tem que puxar a manete aqui lá atrás e usar o elevador. Além dessa situação, os profissionais ainda sofrem com a falta de troco. Aparece nota de 20, 50 e a empresa não fornece troco pra gente, aí fica mais difícil ainda o trabalho nosso ainda. Quer fazer 2 funções ao mesmo tempo. Às vezes, quando tá muito agarrado a viagens, acelera motor, vai motor, acelera, manda a gente ir mais rápido. E a gente continua com essa discussão no nosso Twitter. Queremos saber a sua opinião. O trabalho dos motoristas sem a presença do cobrador prejudica a viagem? Passe lá e comente, @jornalalterosa. A gente já vê aqui no telão algumas participações de telespectadores. O Lucas Fiuza comentou: falar ao celular não pode ao volante, mas abrir e fechar porta, dar troco, destravar a roleta, observar o trânsito, isso tudo pode. Exclamou Brasil. A Cecília respondeu que sim, atrapalha. Muitas vezes eles contam o dinheiro com o veículo em movimento. Obrigada a todos pela participação. A discussão continua por lá, viu? Cerca de 40 pessoas ficaram feridas depois que uma ponte cedeu durante um encontro promovido por uma igreja evangélica em Laranjal, na Zona da Mata. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a estrutura metálica era provisória e foi construída para que fiéis tivessem acesso ao evento. O acidente ocorreu no fim do encontro e, de acordo com os militares, o excesso de pessoas tentando passar pela ponte ao mesmo tempo pode ter levado à queda da estrutura. Um ônibus que transportava estudantes de Direito da PUC Minas de Belo Horizonte para Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, tombou no início desta manhã na BR-381 em Belo Oriente. 4 pessoas tiveram escoriações leves e, segundo o Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas à UPA de Ipatinga. Segundo os militares, o ônibus bateu contra um carro de passeio que ficou danificado na lateral, ao lado do condutor. Após a batida, o motorista da excursão perdeu o controle da direção, tombando ao lado da via, que não precisou ser interditada. Os outros estudantes ficaram no local aguardando remanejo. Os universitários seguiam para os Jogos Jurídicos Mineiros, que vão até domingo. Os feridos já tiveram alta da unidade de saúde. 3 bandidos assaltaram uma pizzaria em Contagem, aqui na região metropolitana de BH. O que os ladrões não sabiam é que o filho do dono do comércio é policial militar.
Houve perseguição e 2 ladrões foram baleados. Era por volta das 11 horas da noite quando os ladrões chegaram à pizzaria que fica neste centro de lojas no bairro Cabral. O dono do comércio, que pediu para não mostrar o rosto, contou que os homens se passaram por clientes e em seguida anunciaram o assalto. Por sorte, na hora, não havia nenhum cliente aqui. Primeiro eles chegaram na pizzaria e pediram o preço das pizzas, né? Aí eu peguei o cardápio e mostrei para eles os vários tamanhos de pizza. 10 minutos depois eles voltaram. Quando eles voltaram, disseram, nós vamos querer uma das pizzas assim. Aí quando eu peguei o cardápio novamente para mostrar qual que eles queriam, se era brutinho ou média, né? Aí já botaram a arma, uma na minha cabeça, aqui no ouvido, e outra na cintura. Aí me jogaram dentro da cadeira, aí o de cutis negra ficou com o revólver segurando na minha cabeça, e o outro, o branquinho, ficou limpando o caixa. Além dos 2 homens que entraram, havia um terceiro aqui do lado de fora. Após o roubo, o trio fugiu de carro naquela direção. O que os criminosos não contavam é que o filho do comerciante fosse um policial. O soldado, que é do tático móvel, e um funcionário da pizzaria entraram no carro e seguiram o veículo dos ladrões até a Avenida das Américas. Na altura deste quebra-molas, segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros. Os bandidos foram feridos e levados para o hospital. Segundo eu fui informado, eles apontaram para o meu filho, né? Então meu filho pediu para o menino para baixar e efetuou a sua defesa, né? O policial militar foi ouvido na delegacia juntamente com o pai e com testemunhas. A arma dele foi recolhida. A polícia também apreendeu 2 réplicas usadas pela dupla que entrou na pizzaria. A arma do terceiro envolvido não foi localizada. Tiago Rodrigues da Silva dos Santos e Valdivino Moreira da Silva tem 19 anos. Gabriel Ramos da Silva, de 18, completou maioridade no dia do roubo. Os 3 estão sob escolta policial e permanecem internados. O único hospital de Pará de Minas, no centro-oeste do estado, corre o risco de ficar sem plantonista. A direção da unidade informou que vai suspender o contrato porque não está recebendo os repasses da prefeitura. Já a Secretaria Municipal de Saúde diz que o hospital está dificultando a negociação. No meio disso tudo está a população sem saber se vai conseguir ser atendida. O Hospital Nossa Senhora da Conceição é o único de Pará de Minas e referência para o atendimento de mais de 200 mil pessoas da região. Mas com as contas no vermelho, o funcionamento da unidade está em risco. Desde que assumimos a direção do hospital, a provedoria e a diretoria técnica atual, foi em março de 2016, constatamos que os recursos recebidos pelo SUS para manter uma equipe de plantonistas para atendimento de urgência de paciente do SUS no hospital, o recurso não era suficiente. Em junho, o hospital entrou na justiça para tentar um reajuste nos repasses feitos pela Prefeitura de Pará de Minas. Assim que o hospital entrou na justiça, a Prefeitura cancelou a subvenção mensal de R$ 170 mil. Em setembro, o que já era difícil, ficou ainda pior. De acordo com a direção do hospital, o município parou de repassar uma verba de R$ 200 mil por mês que o governo do estado mandava para a unidade via prefeitura. Com isso, as dívidas da instituição só aumentam. Os 40 médicos plantonistas de 19 especialidades estão sem receber salários há 4 meses. A dívida já chega a quase R$ 2 milhões. Por causa disso, a direção do hospital anunciou que vai dispensar esses profissionais a partir da próxima segunda-feira. Os médicos são os responsáveis pelo atendimento dos casos de urgência no hospital. Então, a maternidade não vai mais atender partos do hospital. Não teremos cirurgiões geral para fazer cirurgia de apendicite aguda, de traumatismo, de tiro, de facada. A prefeitura diz que o atraso dos R$ 200 mil por mês, vindos do governo do estado, acontece porque a verba não está sendo liberada pelo governo. Já sobre a subvenção municipal, a Secretaria de Saúde confirma que suspendeu o pagamento porque o hospital entrou na justiça contra a prefeitura. Diante disso, dessa ação judicial, houve a suspensão do recurso da subvenção. Se nós estamos sendo questionados judicialmente sobre o pagamento, então não justificaria o pagamento. Então não está havendo uma concordância do pagamento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda acusa o hospital de dificultar as negociações.
A prefeitura entende-se que o hospital é um prestador de serviço, que a gente deve pactuar produção, então recursos sobre produção e não recursos de suplementação de caixa. O hospital nega a acusação e diz que aguarda a normalização dos repasses o mais breve possível. Enquanto isso, quem depende da unidade tem medo e torce por uma solução. Deus tem que tocar no coração dessa autoridade, do governador, do prefeito, do deputado, dos senadores e dar um jeito. E a gente está sem saber se realmente o hospital fechar, o que vai ser feito, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o repasse de R$200 mil por mês vindos do governo do estado estão atrasados desde setembro. O secretário disse que isso é normal, que geralmente o governo deixa juntar 3 parcelas e paga as 3 de uma vez. E os nossos convidados de hoje do Bate-Papo JA fazem sucesso desde a década de 90. Uma banda que foi criada aqui em Belo Horizonte e traz o melhor do Legião Urbana. É a banda Urbana 2. Vai contar essa história de sucesso pra gente é o vocalista da banda, Marco Túlio. Marco Túlio, como é que surgiu aí a Urbana 2? A Urbana 2 veio de uma reunião de amigos que a gente já tinha uma banda na década de... final dos anos 80 para 90, a gente já tinha uma banda e tal. E depois cada um seguiu com outras trajetórias e tal. E há mais ou menos 4 anos juntamos para fazer uma cover, sair de uma linha assim, só pop ligada às outras bandas, para fazer justamente um trabalho cover da Legião. Agora, galera, nesse último ano a banda decidiu entrar para um lado autoral. E aí também já está fazendo sucesso. Como é que é? Estamos pegando carona na Legião, né? O que a gente aprendeu com a Legião, agora a gente está fazendo o que a gente sabe fazer, né? Então estamos começando a fazer agora nosso trabalho autoral, já temos 2 músicas já. Até dezembro a gente vai lançar o nosso CD, se Deus quiser. Entorpeci de alegrias falsas, eu fingi sorrisos calmos. A banda Urbana 2 hoje tem um projeto social, ela apoia um projeto social chamado Projeto Amor, da doutora Irene Adams, é uma doutora holandesa que veio para o Brasil e cuida de uma instituição que cuida de pessoas de baixa renda com vírus HIV e pessoas em situação de rua. É um projeto muito bonito. Eu até convido as pessoas a conhecer e se puderem colaborar, vai ser muito bem-vindo. Bom, 2017 está acabando, mas tem os próximos anos. Quais os projetos? Então, cara, tem muita coisa bacana. Agora, no mês de dezembro, a gente vai fazer o lançamento oficial do CD da banda, com canções autorais. No mês de janeiro, a gente vai gravar o primeiro DVD da banda. A gente está fechando um grande contrato com uma grande gravadora. Não vou falar o nome ainda, porque a gente ainda está negociando. E vamos fazer uma turnê pelo Rio de Janeiro, passando pelo Circo Voador, que é uma casa, assim, temática, né? E vamos caminhando. Bom, e quem gosta da Legião Urbana e projetos autorais, fica então com a banda Urbana 2 no Bate-Papo JA. Pernilongos estão tirando o sono de alguns moradores de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Apesar de serem de uma espécie que não transmite o vírus da dengue, os bichinhos incomodam muito. O Wilgner está sofrendo com os pernilongos. O menino de 8 anos está com o rosto todo marcado de picadas. Tem vez que eu dou até tapa na minha cara. Ele é neto da Ivani. Na casa dela está cheio de pernilongo. Quando ela mexe no material guardado na garagem, eles voam aos montes. São tão pequenos que mal dá para ver. O spray é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Mas mata uns, os outros entram. Então não tá adiantando nada. Em frente à casa dela tem um córrego. E isso ajuda a agravar a situação. Esse pernilongo que incomoda o sono tem hábitos bem diferentes do Aedes aegypti.
Enquanto o mosquito da dengue gosta da água limpa para se reproduzir, esse tipo de pernilongo gosta de matéria orgânica, como nos córregos, por exemplo. A gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Juiz de Fora explica essa diferença e destaca que, apesar do incômodo, os pernilongos do gênero Culex não são tão perigosos para a nossa saúde. Ele não transmite tantas doenças, principalmente essas, dengue, chikungunya. Então, ele está mais associado à transmissão de algumas doenças como a filariose, que não é endêmica aqui na nossa região, então não tem tanta preocupação em relação a isso. Quando a chuva chegar, a preocupação com a Aedes aegypti aumenta, mas o cuidado não deve deixar de acontecer em nenhuma época do ano. Vão vir as chuvas, então é imprescindível que a população tenha os cuidados, dedique aqueles 10 minutinhos por semana para verificar toda a residência. Hoje, 2 de novembro, nacionalmente é celebrado o Dia de Finados, quando as pessoas visitam e dedicam orações e homenagens aos seus entes queridos que já se foram. Os cemitérios aqui na capital ficaram lotados durante todo o dia. E para alguns visitantes, o acesso ficou complicado, como mostra a repórter Etel Corrêa. Na entrada do cemitério do Bonfim, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, movimento intenso. O trânsito foi alterado com vias de mão única para entrada e saída de veículos. Mesmo assim, teve congestionamento. A motorista desse carro estava com uma idosa no banco de passageiros e enfrentou dificuldades para entrar. Ela não consegue andar, né? Não. Como é que você vai fazer? Me mandaram saindo daqui. E não foi apenas o carro dela que foi barrado no portão. Estou com uma idosa, minha avó, e se um carro pode entrar, outro carro com uma idosa de 90 anos pode. Foi avisado que somente irá entrar os carros credenciados, idosos e deficientes físicos. E também estamos tendo aqui a ponderação daquelas pessoas que não têm o credencial, mas que a gente vê, percebe que não tem condição. Na área interna do cemitério do Bonfim, música. Celebração de missa. E o momento de homenagear os parentes e amigos que deixaram saudades, cada um do seu jeito, com orações ou com flores. É um dia triste, Dia triste, mas alegria que sei que elas estão lá em cima. Significa o dia de vir reverenciar os nossos mortos antepassados. Apesar da data ser uma referência à perda de entes queridos, o Dia de Finados é também uma oportunidade de comércio para muita gente. Um exemplo são os vendedores de flores, que passam o dia no cemitério tentando reforçar o orçamento. Tá valendo a pena? A gente não pode reclamar não, né? Tem ainda quem prefira fazer a limpeza de túmulos, como este caminhoneiro. Eu vim para ajudar também a zelar os túmulos, consegue levar um dinheiro para ajudar a família, né? 5, 10, 40, 50. Daqui a pouco, loja invadida por micos que fazem a maior bagunça no local. Essa visita inesperada eu te mostro já já. Continue com a gente. Uma loja no centro de Juiz de Fora foi invadida por 2 elementos. Só que dessa vez não eram criminosos, não. Veja só na reportagem de Lucas Girardi. Vem, macaquinho, vem, macaquinho. Os funcionários gravaram a bagunça e as tentativas frustradas de resgate. Ai, saiu aí, tá saindo aí. Vieram pra dentro da loja e fizeram uma bagunça. Uma bagunça, os meninos tentaram tirar ele pra fora, mas eles voltaram pro banheiro. Os 2 entraram por esse basculante. O espaço é bem pequeno, mesmo assim eles conseguiram passar. Quer saber por quê? Os 2 estão ali, pendurados naquele outro basculante. Liguei para o IBAMA, liguei para o Corpo de Bombeiro. Eles pediram para eu ligar para a Polícia Ambiental. Liguei para a Polícia Ambiental desde ontem que eles estão mandando a viatura. A Polícia Ambiental informou que as viaturas estavam em operação desde a madrugada e que por isso não foi possível prestar atendimento. No final da noite, os funcionários da loja conseguiram espantar os micos para a rua. Nós voltamos já já.
Voltamos com alguns dos destaques do SBT Brasil. Ministra dos Direitos Humanos compara salário de mais de R$30 mil a trabalho escravo. Família americana é resgatada no Pará depois de ficar 3 dias escondida na mata. Menino atingido por bala perdida no Rio de Janeiro tem morte cerebral. Essas e outras notícias a partir de agora. Eu volto amanhã às 7h15 da noite. Até lá. Tchau.